Entrevista. Setor de infectologia de Andradas intensifica a campanha de prevenção à AIDS. O Brasil é o país da América Latina que mais concentra casos de novas infecções por HIV. 49% das pessoas contaminadas em 2016 eram brasileiras, segundo estimativas do Programa Conjunto das Nações sobre HIV/AIDS. O dado mais alarmante, entretanto, é que das 4.500 novas infecções pelo vírus HIV em adultos, 35% ocorreram entre jovens de 15 a 24 anos. Em Andradas, a Secretaria de Saúde está atenta a essa situação e agora a campanha de prevenção à AIDS está sendo intensificada no município. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com a coordenadora da vigilância, com a enfermeira Daniele Casarotto, ela que está aqui para falar sobre esse assunto. Dani, obrigado. Seja bem-vinda, bom dia. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui de novo. Estou tão acostumado com os anos que você foi coordenadora da vigilância que saiu aqui, mas a enfermeira Daniele Casarotto aqui presente. Dani, essa questão relacionada à AIDS, até antes de falar, porque em Andradas existe uma campanha permanente, pode-se dizer, não é? Isso. Uhum. Mas antes da gente falar de Andradas, Dani, vamos falar do nosso planeta, do mundo. Não é? A AIDS cresceu, eu fiz uma pesquisa aqui, fiquei até impressionado com esses dados do Ministério da Saúde. Infelizmente, existem vários fatores que fizeram que chegasse nesse ponto, mas chegou a ser uma doença que foi muito falada em um período. Então, 80, 90, né, a década de 80, a década de 90, se falava e todo mundo conhecia a AIDS. Todo mundo sabia como prevenir, como que se passava, o que deveria fazer. E ela trazia, talvez até pelos pacientes icônicos, né, que todo mundo conhecia. Então, ela tomou uma proporção muito grande. Com o passar do tempo... Morreu muita gente famosa. Morreu muita gente famosa. Então, talvez por isso que ela tenha ficado tão famosa naquela época, né? Então, todo mundo tinha muito medo da AIDS. O tempo foi passando, a medicina foi avançando, a farmacologia foi avançando, a medicação hoje, né, o famoso coquetel, ele já dá uma qualidade de vida bem legal para os pacientes. Então, talvez, somando-se esses fatores, a doença acabou deixando de ser falada. E, infelizmente, isso fez com que ela voltasse a aparecer, e aparecer muito, né? Outro fator que também se soma a isso é a qualidade de vida sexual ativa da população, que se estendeu muito. Antigamente não, lá naquele período, você tinha uma vida sexual mais ou menos centrada ali até 40, 50 anos. Hoje a gente tem vida sexual até por muito mais tempo. Então as pessoas acabam não se prevenindo porque acham que já têm experiência, então não correm risco. E começa mais cedo a vida sexual também. E começam muito mais cedo, né? Então a gente vê nessas duas populações, nos jovens, que foi o que alarmou muito, e também nos idosos, né? Que a doença está aparecendo muito. Dani, eu vou ler um dado que eu tirei do site do Ministério do Governo para que você comente, tá? Então, de acordo com esses dados do Ministério da Saúde, que já considera, isso eu tirei eu achei foi em 2018, tá bom? Então, relativamente recente. Já considera que há uma epidemia entre os jovens no período compreendido entre 2006 e 2015. Por quê? Nesse tempo, a taxa de detecção de casos de AIDS entre jovens do sexo masculino, com 15 a 19 anos, quase que triplicou. Olha que triste. De 2,4 para 6,9 casos por 100 mil habitantes. Já entre aqueles na faixa dos 20 aos 24 anos, o índice mais do que dobrou, de 15,9 para 33 casos por 100 mil habitantes. É muita coisa, né? Então, a gente percebe que a população realmente não está usando de todos os meios que ela dispõe. A gente sabe, e isso é claro, que a transmissão do vírus ela acontece na relação sexual desprotegida e a chance é muito maior se nessa relação tem a presença de sangue, de sangramento. Então, numa relação... O que pode acontecer, né? Sim, e especialmente numa relação homossexual masculina, né? Que existe a presença do sangramento. Só que a população também, tanto quanto acesso a essa informação, tem acesso aos modos de prevenção. Todos os postos de saúde hoje
distribuem à vontade, a população pode chegar e pedir a camisinha, tanto a feminina quanto a masculina. Então, a gente vê um dado desse e fica muito triste. E quer contar para todo mundo, não precisa ficar doente, né? Vocês têm como se prevenir, tem como se cuidar para não correr o risco de entrar numa doença que vai ficar com ela aí para o resto da vida. Apesar de que a gente sabe que a cura chega logo. A gente tem muitas boas notícias aí no campo de pesquisa, de tecnologia, que já nos indicam que logo chega a cura, mas por enquanto ela não existe, né? Esse é o fato. A realidade hoje é que ainda não existe a cura total para a doença. Sim, um tratamento que ele é eficiente, dá uma qualidade boa de vida, mas a cura ainda não existe. Então, é muito importante que os jovens saibam que ela é uma doença que existe, ela é uma doença que leva a óbito, sim, tanto quanto antigamente. Não é porque não está se falando de artista famoso que morreu da doença ou que está contaminado que não existe, ela existe. E existe muito, você acaba de comprovar com esses dados, né? Ô Dani, como que é o tratamento de quem adquire o vírus da AIDS hoje? Antigamente o Brasil ele sempre era condecorado por oferecer o coquetel e toda a medicação. Um dos poucos países do mundo que prestava esse serviço de forma integral aos pacientes. Hoje, como é que funciona isso? Esse tratamento hoje também continua da mesma forma e Andradas, inclusive, é um centro de apoio. A gente tem em Andradas um centro de referência que conta com vários profissionais, desde o médico infectologista até o enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, assistente social. Então, uma equipe todinha voltada para esse atendimento, incluso a medicação, que, como eu já disse, é uma medicação que traz uma qualidade de vida muito boa. Então, as pessoas elas não devem ficar com medo, né? Ah, eu não vou procurar, eu não quero saber, quem procura acha. Pelo contrário, elas devem nos procurar, né? A gente está aqui de portas abertas, inclusive para receber os municípios da região. A gente tem hoje... Quantas pessoas em Andradas recebem esse medicamento? Aproximadamente. Aproximadamente umas 50 pessoas. 50 pessoas em Andradas são soropositivas. Isso. Só que hoje a gente é uma referência dos municípios da região. A gente é um centro de testagem. Pessoa, né? De Bitura de Minas. Vem para cá, de Santa Rita, às vezes de Poços. São várias as cidades da região que são encaminhadas para cá. Então, não são só os nossos pacientes, né? E nós temos também a vantagem de não tratar só o HIV. A gente trata todas as outras doenças também. E isso desmistifica muito, porque é interessante, né? Às vezes as pessoas, não vou lá porque lá é só HIV, lá só tem AIDS. Não, pelo contrário. Hoje em dia a gente tem vários pacientes, nenhum deles tem doença ativa. Eles têm, como a gente diz, eles são pacientes não detectáveis, né? Então eles têm uma vida super tranquila, não estão com a AIDS em desenvolvimento. E não tratamos só esses, não. Nós tratamos todas as outras doenças infecto-contagiosas, né? Sífilis, hepatite. Ô Dani, a forma de prevenção mais preconizada pelo Ministério da Saúde é a camisinha. De acordo com o governo, é a forma mais eficiente. Mas ela é a única maneira ou existem outras maneiras? Não. A camisinha é a forma de prevenção para contato sexual, mas a gente sabe que a AIDS ela é transmitida pelo contato com o sangue. Então, qualquer tipo de contato com sangue, pele não íntegra, pode transmitir a doença. Então, agulha, seringa, pérfuro cortante, piercing, tatuagem, qualquer tipo de procedimento que vá ter sangue, né? Aí, ele deve ser evitado. Pessoas que usam drogas injetáveis são alvo fácil, né? É muito perigoso, né? Então a gente sabe que além de todo o problema da droga, ainda tem a transmissão das doenças, né? Exato. Agora, há uma incidência maior entre homens ou mulheres? Pelo que eu percebi aqui, entre homens, né? Homens, a incidência maior é entre homens mesmo. Justamente pela presença do sangue, né? Da possibilidade de presença de sangramento. E entre o hétero e o homossexual ele tem uma incidência maior de casos de AIDS. O homossexual tem uma incidência maior. Hoje em dia, existem vários tratamentos para parceiros que são soropositivos e convivem e moram
né, e são casados com pessoas que não são soropositivas, então existe já o método de prevenção para não se ter o contágio, né? Tudo isso deve ser avaliado pelo médico, deve ser orientado, mas já tem como se prevenir também nesse caso, né? Casais heterossexuais que têm a intenção de ter filhos, esses não vão poder usar a camisinha, né? Imaginando que um é positivo e o outro é negativo. Então, sem a camisinha, corre o risco de ter doença, mas já existe um tratamento específico nesses casos, para que se possa planejar uma gravidez com segurança. Então, tudo tem que se conversar, né? Se alguém que estiver ouvindo, tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode nos procurar, que com certeza a gente vai poder ajudar. Exato. Agora, no caso, o setor de infectologia de Andradas, ele ocasionalmente prepara ações também. Na última sexta-feira a gente teve uma ação interessante sobre tabagismo, mas em Andradas também acontecem ações envolvendo o vírus HIV. Sim. Geralmente a gente vai para as ruas mais para alertar a população que a gente tem todo esse trabalho, porque às vezes a gente fica lá guardado no posto e as pessoas não veem, né, e nem sabem que isso existe. Mas dentro da policlínica e dentro de todos os postos de saúde, dos PSFs, do materno, até dos postos de zona rural, existem os testes rápidos. Isso é super interessante e é bom que todo mundo saiba para não passar nervoso em casa até. Porque esses testes, eles são muito simples, eles são feitos com uma gota de sangue, mais ou menos parecido com o da glicemia, né, o teste da diabetes, e o resultado sai na hora. A pessoa não precisa estar de jejum, ela pode ir lá no posto e falar, eu preciso fazer os testes, eu quero saber qual a minha condição, eu tive um comportamento desprotegido, aconteceu alguma coisa que me deixou na dúvida, pode fazer? A gente faz na hora, o resultado sai na hora. E o mais interessante, todo mundo que tem algum tipo de alteração já tem ali a consulta e o tratamento garantido, né? Então, não vale a pena ficar em casa na dúvida, né? A gente vai mais para as ruas até para a população saber que esses testes existem. Mas caso não deu para ir na ação na rua, pode procurar o posto, qualquer um dos postos, na policlínica, todos os dias da semana, até o meio-dia, a gente está lá à disposição para fazer os testes em quem quiser. Policlínica Central. Na Policlínica Central. Pro pessoal. E nos PSFs também existem os testes, eles estão disponíveis. Aí é só conversar com as enfermeiras para ver os horários, né? Na zona rural também, uma vez por semana, a gente vai para poder ofertar, né? Então é muito interessante, porque eles são gratuitos, eles não precisam de um preparo, né? Eles podem ser feitos sem estar de jejum e o resultado sai na hora. Exato. Dani, eu quero então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Obrigado pela presença e pelas informações. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e, de novo, né, nos coloco à disposição para quem estiver nos ouvindo. Exatamente, procura, não é? Procura, mais vale a pena correr atrás e resolver o problema do que ficar lá em casa pensando, né? Exatamente.